Graça e paz de Cristo, hoje nós vamos gravar Provérbios 12. É dia 10 de fevereiro, mas como fevereiro tem 28 dias, para podermos completar os 31 capítulos de Provérbios dentro de 28 dias, nós fizemos a leitura dos capítulos 1 e 2 no dia 1º de fevereiro, e aí adiantamos um capítulo. Chegamos no dia 7 e fizemos a leitura dos capítulos 8 e 9. E aí adiantamos dois capítulos. Então, hoje é dia 10, estamos lendo Provérbios 12. Isso vai permitir que no dia 28 de fevereiro nós façamos a leitura dos capítulos 30 e 31. Nesse mês de fevereiro, nós estamos gravando Provérbios em execução. O direcionamento do Espírito Santo para esse mês é Provérbios em execução, porque Deus estava dizendo que muitas pessoas leem a Bíblia, mas elas não põem em execução. E Deus quer focar nesse mês de fevereiro a execução. No mês de janeiro, nós gravamos a série O Extraordinário de Deus em Provérbios, porque Deus começou esse ano nos dizendo o seguinte: eu quero trazer o extraordinário para todos, mas para que o extraordinário ocorra, é necessário que a pessoa que quer o extraordinário coloque aquilo que está aprendendo em execução. Então vamos meditar aqui em Provérbios 12 e focar nisso. O que podemos pôr em prática para que alcancemos o extraordinário para a nossa vida nesse mês de fevereiro. Lembrando que fevereiro é só o segundo mês do ano e que muitas pessoas fizeram votos no começo do ano, na virada, e lá no dia 15 de janeiro já deixaram aquilo que prometeram. Outro grupo de pessoas, quando deu 31 de janeiro, abandonou o que prometeu na virada. E agora, nesses primeiros 15 dias de fevereiro, outro grupo vai abandonando o que prometeu. Logo teremos o carnaval e outro grupo também vai abandonar as promessas que fez. E quando começa o mês de março, que realmente começa o ano, muitas pessoas já ficaram no meio do caminho. Que você não seja essa pessoa, mas que você seja aquela pessoa que fez promessas na virada do ano e que vai chegar em dezembro desse ano com resultados novos, extraordinários para a sua vida. Vamos meditar aqui em Provérbios 12. Provérbios 12 é um capítulo que nos fala a respeito da disciplina. Versículo 1: todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Lembrando que nós estamos lendo essa Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional. Então, se você está acostumado a ler na Almeida Corrigida e Fiel, você vai perceber a diferença, mas esse texto da NVI é mais moderno, mais atual e mais fácil de compreender a Bíblia. Então, já no versículo 1 de Provérbios 12, já se fala a respeito de amar a disciplina. Ter uma disciplina é fundamental para que você tenha sucesso. Tem pessoas que são muito desorganizadas, elas não sabem o que elas fazem ao longo do dia. Para que você aprenda um idioma, é necessário que você reserve pelo menos 10 minutos todos os dias para que você leia um texto naquela língua, para que você estude aquele idioma. Você pode dizer, só 10 minutos? É melhor você estudar 10 minutos todos os dias do que você chegar no sábado e fazer um dia inteiro de estudos naquela língua e nunca mais pegar os livros ao longo da semana. É mais fácil você correr 3 vezes na semana 2 quilômetros do que você correr uma vez na semana 10 ou 15. Então veja que você pode colocar
mais atividades que estejam relacionadas ao seu corpo, à sua alma e ao seu espírito, que vão trazer no longo prazo bons resultados. Tem pessoas que, por exemplo, dizem: eu não tenho dinheiro, então eu não tenho como poupar. Mas se você começar a dizer que toda semana eu vou colocar, nem que seja na poupança, estou falando para aqueles que não têm nenhuma aplicação financeira e que não estudam aplicação financeira, que ainda não começaram a estudar a respeito de finanças. Se toda semana você se comprometer a colocar R$ 10 na poupança, no final do mês você terá R$ 40. Você que já faz alguma aplicação financeira, talvez esteja com medo de aplicar em fundos imobiliários. Você pode fazer uma pesquisa e verificar que é um bom tipo de aplicação. Você que não tem e nunca ouviu falar sobre reserva de emergência, pode começar a reservar a sua emergência. O que é reserva de emergência? As pessoas que estudam finanças dizem: você precisa ter pelo menos 3 meses daquilo que você gasta normalmente no seu mês, guardados em uma aplicação que você possa retirar de maneira rápida para o caso de você passar por uma situação de desemprego, porque leva mais ou menos 3 meses para que você se recupere, encontre uma outra vaga e possa recomeçar a sua vida. Então, os educadores financeiros falam: tenha disciplina, guarde, forme uma reserva de emergência para as situações de urgência. E muitas pessoas dizem: eu não posso fazer a reserva de emergência porque vai tudo o que eu ganho. Mas se você pegar um papel e começar a listar os seus custos e as suas despesas, você pode verificar aquilo que você pode tirar da sua vida. Tem muitas pessoas que, por exemplo, pagam Netflix e nem tem tempo de assistir aqueles filmes. Então aquilo ali passa a ser uma despesa. Qual a diferença entre despesa e custo? Custo é aquilo que você realmente precisa. É o arroz, é o feijão, é a energia elétrica, é a conta de água, é aquilo que você realmente precisa. Despesa é aquilo que você paga, mas que você não usa e que não vai gerar outro rendimento. Então faça uma lista daquilo que realmente é necessário e daquilo que você pode abrir mão. Por exemplo, tem muitas pessoas que gastam muito dinheiro com refrigerantes, com bebidas. Se você troca o refrigerante pela água, você já tem, no final do mês, estou falando para aqueles que estão em situações difíceis, uma boa economia. Então, nas coisas que não são realmente necessárias, você pode realizar o corte e dizer: isso é uma despesa para mim. Lembrando que a questão de custo e despesa é uma questão de acordo com o seu nível atual. Se você já está em um patamar financeiro melhor, você já pode colocar como custo ter, por exemplo, uma Netflix, porque você assiste, você usa, desfruta daquilo ali. Então, veja o que você pode cortar para que você possa investir e formar a sua reserva de emergência. Então, falei aqui a respeito de disciplina em relação à questão da educação financeira. Questão no campo espiritual. Eu tenho dificuldades de orar e ler a Bíblia. Reserve um tempo de 30 minutos, acorde 30 minutos antes e gaste esse tempo para orar, apresentar o seu dia a Deus,
aquelas questões que você tem dúvidas de como resolver, diga a Deus, eu não sei como resolver essa situação e eu peço que o Senhor me ilumine. Depois, reserve um tempo para meditar na palavra e fazendo isso todos os dias, logo no início do seu dia, você não perde a chance de estabelecer o seu relacionamento com Deus. Então, aquele que ama a disciplina ama o conhecimento. Coloque uma atividade física. Não tenho muito tempo, então dê uma volta na quadra. Faça uma volta na quadra no final do dia ou no início do dia. Coloque a oração, a leitura da palavra, saia, faça uma volta na quadra, mas faça isso de maneira constante e regular, que isso será melhor porque você terá o hábito de cuidar da sua espiritualidade, da sua saúde física e depois você começa a fazer as coisas que precisa fazer. Agora, aquele que odeia a repreensão, odeia a correção, é um tolo. Quem vive de maneira desorganizada não chega a nenhum resultado. É melhor que você faça todos os dias um pouco, que quando você chegar em dezembro você vai dizer: consegui orar todos os dias e ler a palavra todos os dias, consegui caminhar todos os dias, consegui fazer a minha lista de despesas, aquilo que realmente eu estava gastando e não era necessário, e eu consegui juntar em uma poupança a minha reserva de emergência. E agora eu tenho esses recursos para o caso de uma urgência inesperada. Versículo 2: o homem bom obtém o favor do Senhor, mas o homem que planeja maldades, o Senhor condena. O favor do Senhor significa Deus colocar a bênção dele na sua vida. Lá em Provérbios, no capítulo 3, nós já lemos como o homem obtém o favor do Senhor. No capítulo 3 de Provérbios está escrito que aquele que presta atenção nos mandamentos para obedecê-los recebe o favor do Senhor. Quando o homem escuta a palavra de Deus e se dedica a honrar a Deus, Deus derrama sobre ele três coisas. Provérbios 3 fala disso. Derrama vida longa com qualidade. Segundo, derrama riquezas. E terceiro, derrama a honra sobre a vida daqueles que honram a ele. Então, o favor do Senhor fala sobre isso. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 3, versículo 16. Aquele que tem o favor do Senhor terá na sua mão direita vida longa e na sua mão esquerda as riquezas e a honra. Salomão, de acordo com o livro de 1 Reis, no capítulo 3, pediu ao Senhor: me dê sabedoria. E Deus deu a ele a sabedoria, e a sabedoria consiste em obedecer ao Senhor, e disse: porque você pediu a sabedoria, eu também te darei as riquezas e a honra. Versículo 3: ninguém consegue se firmar mediante a impiedade, e não se pode desarraigar o justo. Então o versículo 3 está dizendo: se você fizer as coisas erradas, você não consegue se estabelecer. Ande com honestidade, ande na justiça. O capítulo 10 de Provérbios fala a respeito de andar na honestidade, na sinceridade, e o capítulo 11 fala a respeito de andar de acordo com a justiça. Fazendo isso, você consegue se firmar. E não se pode desarraigar o justo. Aquele que é justo, nós já falamos que justo é aquele que se ajusta à palavra. Pense em alguém que usa uma roupa que é justa. A roupa justa é apertada ao corpo. Assim também, o justo é aquele que aperta as suas palavras, os seus comportamentos e as suas atitudes com a palavra. Ele ajusta e fica completamente obediente aos mandamentos. E ele, quando age com essa justiça, cumprindo os mandamentos, não tem como ele ser desarraigado. Você não consegue destruir, não consegue derrubar os fundamentos e o alicerce daquele que é justo, porque os fundamentos são muito firmes e são confirmados por Deus. Versículo 4:
A mulher exemplar é a coroa de seu marido, mas a de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Esse versículo 4 fala a respeito de muitas mulheres que se casam, mas querem se comportar como se ainda fossem solteiras. Você que é mulher, quando você está casada, você precisa entender que agora você deve respeito ao seu marido. Mas esse versículo também se aplica para você que é marido. Você que é marido, depois que se casou, tem um compromisso com a sua esposa. Tanto o homem quanto a mulher que são casados precisam entender que estão casados e que não são mais solteiros. Vestir roupas que são muito justas ou roupas que chamam muito a atenção de outras pessoas, que podem gerar a atração das outras pessoas, é algo que não é adequado para você que é mulher que está com o seu marido. Imagine que você usa uma roupa justa, uma roupa com decote, que você está atraindo a atenção de outros homens para você, que começam a cobiçar você porque você escolheu usar essas roupas que você escolheu. Muitas mulheres dizem, mas eu sou mais eu. Isso é machismo. Nós temos os nossos direitos. Toda essa agenda que foi construída por mulheres feministas é uma agenda que está destruindo muitos casamentos. Siga pela palavra de Deus, siga pela sabedoria, pela prudência. A mulher que se traja de maneira exemplar, de maneira honesta, de maneira formal, de maneira sábia, ela é a coroa de seu marido, ela resguarda o seu casamento, ela evita olhares indevidos para si. Agora, de comportamento vergonhoso é como câncer em seus ossos. Existem mulheres casadas que tiram fotos que com roupas curtas e de maneira indevida e colocam nas suas redes de Instagram, de Facebook e dizem, não tem nada a ver. Mas depois recebem curtidas de outros homens e dizem, legal, ganhei uma curtida. O que importa a curtida daquele homem que não é o seu marido? E hoje nós estamos vendo muitas mulheres que reclamam, dizendo, eu não consigo encontrar um marido. Mas como que você tem se comportado? Porque nenhum homem que seja honesto, correto e que seja, como as mulheres dizem, um homem bom, vai se interessar por uma mulher que vive exibindo seu corpo e ganhando muitas curtidas de outros homens. Então, veja, pense a respeito desse assunto e só para que você possa preservar o seu casamento e também você que é mulher solteira para que você possa encontrar um marido. Versículo 5. Se você quer um marido, que seja um homem de Deus. Porque se você quiser um marido, uma pessoa para você ficar, aí você já pode, né? As pessoas ficam para ficar um dia, um momento, uma semana para uma coisa casual que não é duradoura, aí o assunto é diferente. As pessoas podem fazer aquilo que quiserem. Versículo 5: os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Então, o justo, ele pensa em fazer aquilo que é reto, os ímpios são sempre enganosos. Esse versículo 5 está aqui para dizer o seguinte para nós: quando você fizer amizade com alguém, quando você fizer sociedade com alguém, preste atenção nos planos que ela conta para você. Se você percebe que a pessoa tem sempre planos retos e bons, essa pessoa pode ser seu amigo, pode ser sua amiga, pode ser seu sócio, pode ser seu futuro marido, sua futura esposa. Mas se a pessoa traz conselhos que são enganosos,
então essa pessoa não vai ser um bom marido, uma boa esposa, um bom sócio ou um bom amigo para você. Fuja daqueles que são ímpios, porque eles vão trazer lições e recomendações que vão levá-lo para a sua derrocada. Versículo 6: As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. O versículo 6 confirma o 5. Ele fala justamente isso, que os ímpios, eles falam coisas para você como, por exemplo, não vai dar nada. Se você sonegar esse imposto, a Receita Federal não vai descobrir. Dizem, não dá nada. Se você der uma escapadinha no seu casamento, não tem problema. Essas palavras são palavras de ímpios, são emboscadas, armadilhas mortais, porque depois que você cai naquele laço, o ímpio, depois que ele disse que não dá nada e que você faz, ele fala: "Ih, você não deveria ter feito". São ímpios, os ímpios são trapaceiros, mentirosos. Eles não têm a necessidade de serem verdadeiros. Eles podem dizer para você: vai, faz, é muito bom. E depois falam: ih, você fez errado. Porque eles são enganosos. Agora, quando os justos falam, há livramento. O justo vai dizer a você: preste atenção, ali existe um caminho errado. Não caia nesse laço, porque vai destruir o seu casamento. Não caia no laço da preguiça. Não caia no laço da glutonaria. Você vai ficar daqui a pouco obeso, vai ficar daqui a pouco com problema de diabetes. Isso vai afetar o seu coração no futuro. Cuide da sua vida, da sua saúde. Não fique seguindo o conselho daqueles que exageram quando se alimentam. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. Se você, por que o ímpio é derrubado e desaparece? Porque ele desobedece às regras da disciplina. Ele faz as coisas como ele quer. Ele não se organiza. Ele não tem planejamento. Agora, os justos, que vivem na disciplina, que vivem na correção, que vivem na retidão, que alinham os seus hábitos e organizam a sua agenda, permanecem firmes. Versículo 8. O homem é louvado segundo a sua sabedoria, mas o que tem o coração perverso é desprezado. Quanto mais conhecimento e sabedoria você tiver, mais as pessoas vão dizer: essa pessoa é um bom amigo, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é sábia, essa pessoa me ajudou, essa pessoa me salvou. Você vai receber louvor, gratidão, de acordo com a sua sabedoria. Agora, quem tem o coração perverso é desprezado. Por quê? Vai falar coisas ruins, vai colocar os amigos e os próximos em situação adversa e vai ser desprezado. Versículo 9. Melhor é não ser ninguém e ainda assim ter quem o sirva, do que fingir ser alguém e não ter comida. Aqui o versículo 9 está falando que é melhor você ter simplicidade do que você querer parecer alguma coisa que você não é. Versículo, porque no final das contas, quando você quer parecer aquilo que você não é, você está se enganando. Não se engane. Busque sabedoria para que você prospere. Versículo 10. O justo cuida bem dos seus rebanhos, mas até os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Então aqui o versículo 10 fala sobre o cuidado com os animais, que o justo cuida bem dos seus animais, cuida bem de tudo que tem. Agora, os atos mais bondosos dos ímpios são cruéis. Mesmo quando um ímpio pratica um ato de bondade, no fundo ele está pensando em uma crueldade. Exemplo, o ímpio, ele sabe que o vizinho dele pode ajudá-lo no futuro na fuga de um crime. Então ele trata bem aquele vizinho até o dia em que ele pratica um crime, aí ele chega nesse vizinho e fala: oi vizinho, sabe aquele carro que você tem? Me empresta ele, porque eu vou precisar dele amanhã.
e ele armou, por exemplo, um furto, um roubo, e ele trata bem o vizinho com bondade, mas ele tem um segundo interesse: usar o carro, usar alguma ferramenta desse vizinho para praticar o mal. Então ele, até quando o ímpio parece bonzinho e trata bem alguém, ele tem uma segunda intenção que é cruel. O ímpio, ele não valoriza pessoas, ele usa as pessoas. Então ele não é um amigo verdadeiro, ele sempre tem uma segunda intenção. Versículo 11: Quem trabalha a sua terra terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 11, mais uma vez, está falando a respeito da disciplina. Quem trabalha a sua terra. Vamos dizer aqui que a nossa terra é a nossa vida. Quem trabalha e cuida da sua alimentação, quem trabalha e cuida dos seus estudos, quem trabalha e cuidando do seu casamento, prestando atenção na sua inteligência emocional, trabalha a sua mente, a sua inteligência emocional para ter tolerância, para perdoar, para não deixar a amargura no coração entrar, para cuidar bem dos seus filhos, para prestar atenção no seu relacionamento com Deus, está cuidando da sua terra. Quem trabalha na sua terra terá fartura de alimento. Vamos dizer aqui que o alimento é tanto o alimento espiritual quanto o alimento físico. Quem trabalha a sua terra, estuda, se aperfeiçoa no seu trabalho, busca mudança de carreiras, está numa carreira, mas está sempre estudando, preparando-se para mudar, para fazer a transição para uma outra carreira que ganha mais ou que pensa em como abrir o seu negócio, está estudando como aprender aquilo que precisa para alavancar o seu negócio, terá fartura de alimento. Agora, quem vai atrás de fantasias, fica atrás de promessas vazias, como por exemplo, jogue na loto, como por exemplo, jogue no tigrinho, como por exemplo, vamos fazer uma pirâmide, aquelas coisas que vendem apostas e dinheiro. Quem vai atrás de fantasias não tem juízo. Versículo 12: Os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. O ímpio, quando vê outros ímpios ganhando dinheiro por meio do crime, por meio de coisas erradas, ele fica cobiçando, ele fica pensando: como que eu faço para aprender também a fazer dinheiro vendendo drogas, corrompendo? Como que eu faço para entrar nesse esquema? Os ímpios, aqueles que têm o mal no coração, cobiçam como tomar a vantagem que os outros ímpios tomam. Agora, a raiz do justo floresce. O que o versículo 12 está dizendo é que o ímpio cobiça o despojo do outro ímpio, mas ele está sendo tolo. Ele está cobiçando uma ilusão, porque todo mundo que ganha vantagem por meio de furto, roubo ou coisas erradas não fica firme. Agora, a raiz do justo floresce, porque o justo faz as coisas certas e ele vai florescer. A semente que é do justo vai florescer. Versículo 13: O mal se enreda no pecado do falar, mas o justo não cai nessas dificuldades. O mal se enreda no pecado do falar. O pecado do falar consiste em fofoca, difamação, calúnia, injúria, intolerância. Pessoas que usam a sua língua para maldizer, também para reclamar, para murmurar da vida, dizendo que nada nunca está bom, nunca agradecem por aquilo que têm. Então, isso tudo consiste no pecado do falar. Pecado é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Agora, o justo não cai nessas dificuldades. O justo está sempre ocupado. Logo que o justo acorda, ele já tem o tempo de oração e de leitura da palavra. Ele vai agradecer a Deus, porque ele ganhou um novo dia. Ele vai agradecer a Deus, porque ele teve uma noite de sono, porque ele teve uma cama, porque ele teve um cobertor, porque ele teve um travesseiro, porque ele teve saúde para despertar. Se não acordou muito bem, mesmo assim ele agradece, porque ele está com força
para buscar saúde. Então, o justo, ele não tem tempo para ficar com fofocas, falando mal a respeito dos outros. Quando alguém para ele para falar, viu fulano? Agora eu estou ocupado. Eu tenho agora 15 minutos para fazer a minha caminhada, depois eu tenho mais 15 minutos para estudar um idioma novo, depois eu tenho mais meia hora ou uma hora para estudar uma coisa do meu trabalho, depois eu tenho o trabalho para fazer, depois eu tenho um tempo para cuidar da minha esposa, depois para conversar com meu filho número 1, depois tem outro tempo que é reservado para o meu filho número 2. Eu não tenho tempo de ficar com essas tolices. Versículo 14. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Aquilo que você fala beneficia você. Cuide das suas palavras. Quando você é grato, quando você usa palavras nobres, palavras boas, com a sua esposa, com os seus colegas de trabalho, com os seus colaboradores, com os seus filhos, você se beneficia disso. Quando você usa palavrões, xingamentos, palavras de baixo calão, você vai diminuindo o ambiente, a qualidade do seu ambiente. Você estraga o seu ambiente. Quando você fala de ideias, de planos para o futuro, de projetos para o bem, você se beneficia disso. Quando você reclama, quando você fala mal dos outros, você se prejudica, você vai se diminuindo e o trabalho de suas mãos será recompensado. Quando você trabalha, quando você se aplica, você vai ser recompensado por isso. Seja disciplinado naquilo que você fala. Pense a respeito de como você se comunica, porque isso faz diferença na sua vida, no seu ambiente, na sua casa, no seu negócio, no seu trabalho, em tudo na sua vida. Versículo 15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato é aquele que não tem bom senso. Ele pensa que está tudo justo. Agora, o sábio, ele, ao invés de fazer as coisas de maneira irresponsável, ele escuta, ele procura estudar, ouvir pessoas que têm bons resultados. Ele ouve os conselhos. 16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Quando alguém xinga você, insulta você, fala mal a seu respeito, o que você faz? Você fica nervoso? Se você fica nervoso logo, você está entregando o controle da sua vida para outra pessoa. Agora, o homem prudente, ele domina o seu próprio espírito. O homem prudente não busca a aprovação dos outros. O homem prudente sabe, eu estou dentro do meu plano, do meu projeto, na minha disciplina. Não interessa o que os outros estão falando, nem elogios e nem insultos. Se a pessoa insulta, eu ignoro. Tipo, eu não quero nem saber o que ele está falando a meu respeito. Ele não tem nada a ver com a minha vida. Se me elogia, eu também ignoro, porque o elogio do outro, eu não posso ser movido a elogio. Tem pessoas que dependem de elogio dos outros para poderem fazer alguma coisa. Ah, ninguém me elogiou hoje. Não faça nada, nem por elogio e nem por xingamento. Faça pelo seu próprio bem. Agora, o insensato, o tolo, quando ele é xingado, ele já fica nervoso, ele já mostra-se aborrecido. Isso é uma tolice, você está entregando a sua vida para o outro. Então significa que se alguém falar uma palavra ruim para você, a pessoa já consegue estragar o seu dia. Você não pode deixar o outro estragar o seu dia. Você tem que pensar, eu estou com Deus e eu estou seguindo o meu projeto. Não interessa o que os outros estão falando, nem para mal, nem para bem. Você precisa ser constante na sua disciplina, em seguir a sua vida para que ela seja boa, para que ela seja feliz. 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Esse versículo está aqui para dizer, se você conhece uma pessoa que vive mentindo, ela vai mentir a seu respeito também. Se você conhece uma pessoa que fala a verdade, essa é uma pessoa que é confiável. Então preste atenção em como a pessoa é, para que você deixe ou não
ficar perto de você. Versículo 18: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Então, o texto está dizendo aqui, se for para você usar a sua palavra, que seja para ajudar as pessoas, que seja para trazer conforto. O sábio, ele é aquele que apazigua o conflito, é aquele que traz paz, é aquele que traz alívio para as pessoas à sua volta. Versículo 19. Ainda no 18. Do que adianta você ficar alimentando a ira nas pessoas? Ficar alimentando a raiva nas pessoas? Você precisa usar a sua língua para trazer soluções. Versículo 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Em outras palavras, a mentira tem perna curta. Logo que descobrirem que você mentiu, você será desacreditado e nunca mais terão confiança em você. Então, prefira a verdade, por mais difícil que seja a verdade. É melhor você sofrer as consequências daquilo que você fez, mas ser reconhecido como alguém que é verdadeiro e honesto, do que mentir e ser desacreditado pelo resto da vida. Como diz o ditado, você faz 99% de coisas certas e quando você tropeça em 1%, você vai ser lembrado pelo resto da vida pelo 1% que você fez errado. Então é melhor você preferir a verdade e não dar lugar para a mentira. Versículo 20: o engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria está entre os que promovem a paz. Quando você promove a paz, você tem alegria. Quando você promove o engano, você fica com medo de ser descoberto daquela coisa que você trapaceou e enganou e que vai trazer, quando você for descoberto, aquela sensação de mágoa, de tristeza, de aquele peso no ambiente porque você foi enganoso. Então, se você quer ter dias alegres, promova a paz e seja verdadeiro. Resolva as situações com verdade, com justiça, com honestidade, preservando a paz. Versículo 21. Nem o mal atingirá o justo, mas os ímpios estão cobertos de problemas. Justamente, nem o mal atingirá o justo, porque o justo se ajusta aos mandamentos e faz sempre o que é correto. Agora, o ímpio sempre vive com coisas erradas, fazendo coisas erradas, então o ímpio sempre está carregado de problemas. O justo, por exemplo, segue a recomendação de Provérbios 6. Não empresta o seu dinheiro e não fica de fiador de pessoas estranhas. E o justo só faz empréstimo de dinheiro e assume fiança quando ele está disposto a fazer a doação caso a pessoa para quem emprestou ou para quem deu fiança não cumpra a sua obrigação. Então, o justo, ele nunca fica em uma situação ruim porque ele não fez a previsão, não foi disciplinado. Agora, os ímpios, eles fazem coisas erradas e ficam cheios de problemas. É ímpio aquele que, não tendo dinheiro, empresta dinheiro, não tendo condição, assume a fiança de alguém. Provérbios 6 fala: não seja fiador de ninguém. Não empreste dinheiro a ninguém, porque você vai perder o dinheiro e vai perder o amigo. Aquele que é ímpio, o que é o ímpio? É aquele que não obedece os mandamentos, é aquele que faz o contrário dos mandamentos. Ele faz o contrário dos mandamentos, aí a pessoa não paga, aí o ímpio fica aborrecido, com raiva, e muitos depois querem agredir a pessoa para quem emprestaram o dinheiro. Foi você que foi ímpio, que fez o que é errado, que não seguiu o caminho do justo, que é de dizer para a pessoa: eu não tenho, eu não vou emprestar, que é o que você tem que fazer. Isso é o justo. É interessante que muitas vezes nós queremos ser bonzinhos e achamos que, sendo bonzinhos, estamos de acordo com a palavra, estamos sendo justos. Mas justo é você primeiramente ser justo com Deus,
Segundo, amar você mesmo em relação a Deus, ser justo com você mesmo. Seja justo com você mesmo, com você mesma. Você trabalhou para conseguir o dinheiro, você trabalhou para conseguir o recurso. Antes de tudo, o dinheiro é seu e você tem o direito de usar para os seus planos e os seus projetos. Ninguém pode chegar até você e dizer: ei, me empresta aí, ei, seja meu fiador. A pessoa precisa assumir a responsabilidade de ser justa e assumir a responsabilidade e o compromisso pelos projetos dela. Você não tem que assumir o compromisso do outro. Então, esse é um esclarecimento que muitos cristãos tropeçam e acabam sendo prejudicados, porque o ímpio, ele chega e fala: "Mas você não é cristão? Se você é cristão, você tem o dever de me emprestar. Você tem o dever de ser meu fiador. A Bíblia fala que você tem que amar o próximo como a você mesmo. Então responda: eu amo o próximo como a mim mesmo. Eu jamais pediria emprestado para alguém. Eu jamais colocaria o meu próximo em uma situação de risco, como você está querendo me colocar em uma situação de risco. Então, você cuidará da sua vida. Versículo de uma maneira que o ímpio, o mal intencionado, não consiga roubar aquilo que você recebeu e você conquistou com seu esforço e com a sua disciplina. Versículo 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Mais um versículo que fala sobre mentira e verdade, que Deus gosta da verdade, porque é a verdade que traz alicerce e que traz enriquecimento, traz prosperidade, traz sucesso, traz realização com alicerce, com fundamento, né? O lábio mentiroso pode até conseguir riqueza, pode até conseguir por um tempo alguma coisa, mas logo acaba em ruína, porque não se sustenta. Versículo 23. O homem prudente não alardeia o seu conhecimento, mas o coração dos tolos derrama insensatez. O versículo 23 está dizendo que o tolo é aquele que gosta de ficar falando, ele sempre fala a respeito dos planos dele, dos projetos dele. Ei, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. O prudente, ele sabe que ficar falando muito a respeito do que ele sabe e a respeito dos seus planos não vai resolver em nada. O prudente sabe que o que dá resultado é a execução, é saber e fazer. Quem fala muito e não faz é um insensato. O prudente não tem tempo para ficar jogando conversa fora. Ele tem a sua agenda em disciplina para fazer e executar e conquistar aquilo que está no seu planejamento. Versículo 24. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Quem não quer estudar, quem não quer aprender, quem não quer crescer, quem não quer avançar, acaba ficando como escravo. Agora, quem é diligente, ou seja, está sempre estudando, meditando na palavra, cuidando da sua saúde, cuidando da sua alimentação, cuidando do seu casamento, cuidando da sua vida sentimental, não vivendo como alguns vivem, pensando em promiscuidade, prostituição, adultério, fornicação, quem anda na correção governará. Versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, o coração ansioso deprime o homem. Ansiedade é se preocupar com o futuro antes do tempo. Então, quando você se preocupa com o futuro antes do tempo, você acaba ficando em depressão. Será que eu vou conseguir correr essa maratona? Pense, se a pessoa, né, usando aqui o exemplo de uma maratona que são 42 quilômetros, o coração ansioso, será que eu vou conseguir passar a linha de chegada? E acho que não, é muito difícil. Então, só de pensar que a meta é difícil, isso pode deprimir o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Então, a palavra bondosa de hoje é: cuide dos micro resultados, dos pequenos resultados.
Como nós dissemos no começo do vídeo, preocupe-se em todos os dias estudar 10 minutos uma língua. Preocupe-se em todos os dias dar uma volta na quadra. Preocupe-se em todos os dias cuidar de reservar ali 30 minutos antes ou 20 minutos antes, antes no seu dia para ler a palavra e para falar com Deus. Então, você fazendo as coisas passo a passo, de maneira constante, você alcançará excelentes resultados no curso do tempo. Versículo, não fique ansioso. Versículo 26. Ao invés de você ficar ansioso pensando a respeito do futuro resultado, vá fazendo as coisas hoje, de maneira constante e regular. Versículo 26. O homem honesto é cauteloso em suas amizades, mas o caminho dos ímpios os leva a perder-se. Então, o homem honesto, aquele que é verdadeiro, é cauteloso em suas amizades. Ele não vai fazer amizades com pessoas falsas, fraudulentas, enganadoras e trapaceiras, porque ele vai preservar a sua honestidade. Quando você quer ser honesto e você se associa com pessoas más, você acaba sendo enredado para o mal. Seja cauteloso nas amizades. 27. O preguiçoso não aproveita a sua caça, mas o diligente dá valor a seus bens. Então, o preguiçoso é aquele que não cuida do que tem. É aquele que tem um carro, mas não cuida do seu carro. Tem uma casa, mas não cuida da sua casa porque tem preguiça de cuidar das coisas que tem. Agora, o diligente dá valor a tudo que tem. E o versículo 28, no caminho da justiça está a vida. Essa é a vereda que preserva da morte. No caminho do que é correto, você vai encontrar a vida. E esse é o caminho que te preserva e te dá livramento da morte. Que você possa colocar em execução as recomendações de Provérbios 12 com relação às suas finanças. Liste as suas despesas para que você possa eliminar da sua vida e cuide da sua reserva de emergência e depois aprenda a fazer aplicações financeiras. Seja diligente, procurando melhorar a sua condição econômica e financeira sempre para que você dê uma condição melhor para os seus familiares. Afaste-se das pessoas mentirosas, enganadoras e trapaceiras para que você tenha boas amizades e fuja da preguiça. Cuide bem daquilo que você tenha recebido de Deus e cuide muito bem daquilo que você fala, fugindo dos caluniadores, difamadores, intolerantes, injuriadores, daqueles que vivem em fofocas e que não prosperam porque têm mais tempo de ficar cobiçando o que é dos outros do que trabalhando para conquistar aquilo que querem alcançar e vivem sem resultados. Viva uma vida com resultados na disciplina.